Deus abençoe. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, qual que é o seu conceito de aproveitar a vida? O que é para você ter uma vida que é digna de ser vivida? O que significam essas palavras para você de forma particular? Aproveitar a vida. Por acaso, aproveitar a vida para você é ler a Bíblia? É vir à igreja? Aproveitar a vida significa ter momentos de devoção diária, momentos de oração em família. Será que é isso que é aproveitar a vida para você? O que a gente ouve por aí por aproveitar a vida? Ah, você precisa ter uma agenda lotada. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, tal dia eu tenho uma viagem marcada, no outro dia eu tenho um aniversário, e assim nós vamos de evento em evento conduzindo a nossa vida. Puxa, essa pessoa aproveita a vida. É isso? A vida se resume a momentos aqui furtivos de alegrias passageiras? Isso é aproveitar a vida? Aliás, vocês já pararam para pensar o que significa isso? Vocês, na verdade, têm tempo para parar e meditar sobre a vida? E o que significa uma vida digna de ser vivida? Vocês têm tempo para poder pensar se a vida que vocês estão levando está sendo uma boa vida? Uma vida que glorifica a Deus? O salmista, há muito tempo atrás, ele fez questão de deixar registrado o Salmo 90. E nesse salmo ele vai dizer para nós a importância que tem saber contar os dias. Mas ele vai fazer a pergunta, esse salmo ele é dito que foi o Moisés que escreveu ele, né? Mas ele vai dizer lá no final, quase no final, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Mas ele não parte dessa perspectiva. Ele não parte de uma oração pedindo para Deus ensinar a ele a ter uma vida boa, a ser sábio, a aproveitar. Não. Ele começa falando sobre a realidade de Deus, quem Deus é. E aí, se vocês tiverem o Salmo 90 aberto, vocês vão ler lá no início, no versículo 2. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. O salmista começa a sua reflexão da vida apontando para Deus. Quem é Deus? Ah, o Senhor é eterno. Antes de o Senhor começar a criar as coisas, o Senhor já existia. No passado, no presente e no futuro, tu és sempre Deus. A reflexão a respeito desta breve vida que temos, Moisés nos ensina a falar, bom,
Quem é Deus mesmo? Ah, Deus é eterno. E a partir desta reflexão, ele vai falar sobre os atributos de Deus. Porque não somente Deus é eterno, a sua fidelidade é eterna. O seu amor é eterno, Jeremias 31, 3. E a sua palavra é eterna, se estabeleceu e assim vai continuar até o fim da nossa jornada. Palavras que são fiéis e verdadeiras. Os atributos de Deus falam da sua perenidade. E é assim que o Moisés vai falar sobre Deus. Ele é eterno. E é a partir dessa perspectiva que ele deseja que eu e vocês olhemos para o que significa aproveitar a vida. A partir da eternidade de Deus. Porque se nós formos olhar para como normalmente as pessoas falam de aproveitar a vida, eles sempre vão falar da perspectiva humana. E claro, na palavra, existem muitos textos que vão falar sobre a brevidade da vida. Quanto tempo o ser humano vive? O ser humano vive até 70, os mais fortes vão até 80, mas o que disso passa é canseira e enfado. Puxa vida, não é tão longa assim não, né? 70, 80. Em Eclesiastes 11:8, Salomão vai dizer: o homem tem muitos dias de trevas. Muitos dias de trevas. Jó vai dizer assim que os dias dos seres humanos são cheios de inquietação. Jó 14, versículo 1. E desde Adão, o ser humano vive sobre esta ameaça: do suor do teu rosto você vai comer o seu pão. E quando a Bíblia fala sobre o fim, ele vai dizer assim: porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Caramba! É meio tenebroso olhar para os textos que falam sobre a nossa vida da perspectiva humana. Vivemos pouco, dias cheios de lutas, dias cheios de inquietação, e com aquela preocupação que precisamos do suor do rosto, comer o pão. Muitas pessoas olham para esse texto e pensam: puxa vida, que triste é a vida. E se enchem muitas vezes de depressão e ansiedade, porque não enxergam muita perspectiva. Na verdade, em outros textos, nós vamos ler assim, né? Já que é assim, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Então vamos aproveitar o agora, para poder ser feliz agora, para poder esbanjar daquilo que a vida nos propõe de melhor agora, porque amanhã a gente não sabe, a gente pode estar morto. Outras vezes a pessoa pode olhar para esses textos e dizer assim: puxa vida, nossa vida não vale nada mesmo. Muitas vezes a gente não tem saída, a única coisa que a gente sabe que quando nasce é que vai morrer. Que triste lida é essa? Será que é essa a forma que o Moisés quer que a gente olhe a vida? É nesse sentido que ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio? Não é da perspectiva humana que Moisés está falando. Ele quer que a gente vire a chave. Ele quer que nós olhemos sobre outra ótica, da ótica da eternidade com Deus. Por nós mesmos, realmente, a vida é triste.
A vida só vai levar a um fim. A vida é penosa. A vida é cheia de inquietação. Essa é a nossa vida, queiramos ou não. Mas Deus nos dá outra perspectiva quando nos coloca Jesus Cristo. E lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26, nos afirma: Cristo é a ressurreição e a vida. Quem nele crer tem a vida eterna. Ensinar a contar os dias para alcançar um coração sábio, com essa oração, Moisés quer que eu e vocês olhemos para a vida sob a ótica da eternidade, que Deus preparou para todos os seus filhos. Sob o céu que a gente tem como expectativa alcançar um dia, por causa da salvação que Cristo nos conquistou. Olhando sob essa ótica, mudando nossa forma de ver, aí a vida não é tão tenebrosa assim. Aí há alegria em viver. Aí as coisas começam a fazer sentido. Qual era a dificuldade do jovem rico no texto em que Jesus se encontra com ele, o Novo Testamento que lemos hoje? Ele era rico, mas confiava naquilo. Vivia da perspectiva humana, o ter, o possuir, era isso. Confiava em si mesmo para a sua própria salvação. Eu me garanto, eu compro tudo isso aí, desde quando eu sou pequeno. Mas quando Jesus questiona, onde está a sua fé? Em quem realmente você confia? Quando tira dele as muletas que o colocam de pé, ele simplesmente vai embora, triste, porque era dono de uma grande fortuna. Qual que é a tua perspectiva? No que você confia? No Deus que é eterno e a você faz eterno por meio de Cristo? Ou naquilo que você tem forças e consegue fazer sozinho? Ou naquilo que você tem conquistado ao longo da sua jornada de vida? Onde você coloca teu coração? Tua confiança? Hoje, se Deus disser para você, então vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Como é que você aceitaria essa sugestão? Triste? Porque você é dono de um monte de fortuna? Ou feliz? Porque a eternidade te aguarda. Porque com Deus você é mais do que vencedor. Meus irmãos, estes textos aqui, eles nos querem tirar da nossa zona de conforto. Não é para a gente permanecer o mesmo, depois de ouvir repreensões e direcionamentos como estes. A Bíblia não é dada para nos informar algumas coisas importantes. A Bíblia nos foi dada para transformar a nossa vida, a nossa expectativa e a nossa perspectiva. É para isso que Deus deu. Para que vivamos sob a perspectiva da vida eterna, é que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Porque as pessoas estavam também perdidas no tempo de Jesus. Porque as pessoas estavam caminhando
para a condenação eterna, desesperadas e desesperançadas devido à situação que viviam sob o jugo romano. Jesus veio e pagou o preço para que a eternidade fosse uma realidade para aquelas pessoas. E essa notícia chegou para mim e para vocês também. A eternidade é uma realidade que Deus nos permite enxergar pela fé. Mas será que a gente consegue viver pela fé? Será que nós conseguimos aproveitar a vida sob essa perspectiva? Por graça e misericórdia de Deus, sim. Mas é preciso lembrar, meus irmãos, algumas coisas muito importantes para que isso possa de fato ser característico em nossa vida. O texto do Antigo Testamento, Amós, fala sobre a dificuldade que vivia o povo de Deus, agarrado aos seus pecados, estavam crescendo, estavam prosperando devido à vida torta, roubando, torcendo a justiça, sonegando. O mesmo profeta Amós, ele vai dizer lá no final do texto da sua profecia: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando eu fiz a pergunta lá no início, o que é aproveitar a vida para vocês? E eu perguntei, será que é vir à igreja? Será que aproveitar a vida significa fazer devoção todos os dias? Sim, isso significa aproveitar a vida. Porque, meus irmãos, vão vir tempos em que não teremos mais a palavra de Deus e nem a liberdade de vir a um culto. Vão vir tempos em que nós teremos sede da palavra, mas não a vamos encontrar mais. Por isso o alerta de Moisés, por isso o alerta de Amós, o profeta: buscai ao Senhor enquanto vocês podem achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto. Ou conforme nós cantamos no hino em preparo a essa mensagem, buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai. Mas quando a gente olha para os bancos cada vez mais vazios das igrejas, será que nós vivemos realmente na perspectiva da vida eterna? Será que nós realmente achamos que aproveitar a vida é vir na igreja? Ou será que nós estamos sendo contaminados já pelo mundo? Aproveitar a vida é ter alguns compromissos na nossa agenda. No domingo tal eu vou visitar a minha mãe. No domingo tal tem o aniversário da fulana. Naquele outro fim de semana tem um feriadão e eu vou poder viajar. E Deus? Onde está Deus na tua agenda? Qual lugar que Ele ocupa? Quando você não tem outra opção, aí a igreja é um lugar para se ir? Aí Deus tem lugar na sua vida? Realmente queremos ir para o céu? Porque lá nós vamos ter Deus o tempo todo.
De vez em quando, algumas frases, elas chamam a nossa atenção, naqueles posts lá do Face e do Insta. É difícil entender como pessoas que não têm tempo hoje para Deus desejam passar a eternidade com o Senhor no céu. Muitas vezes eu tenho essa dificuldade em entender também. Como? Queremos passar a eternidade com o Senhor lá nas alturas, cantar louvores a Ele, enquanto nós estivermos ali na eternidade. Mas hoje, a vida é corrida, e eu não tenho tempo. Que contradição, não é verdade? Semana passada foi preparado uma escola bíblica especial para as crianças. Nós, depois que terminou a atividade, nós fizemos questão de contar quantos filhos poderiam estar no culto naquele dia, mas não estiveram. Poderiam ter aproveitado a escola bíblica especial que foi feita, foi preparada com tanto amor e carinho, mas não vieram. Nós contaríamos por baixo, tranquilamente, 15 crianças. Mas a gente não tem tempo para trazer as crianças na igreja. As crianças atrapalham o Senhor. Deixa elas crescer um pouco mais, elas vão decidir, então. Não, gente. Isso não é aproveitar a vida, não. Isso é desperdiçar a vida que Deus tem nos dado. Precisamos entender que a vida aqui é curta. De fato é curta. Mas não é essa a perspectiva que Deus deseja que nós tenhamos. Ele quer que nós tenhamos a perspectiva da eternidade. E então aproveitemos a vida nessa comunhão que Ele nos permite ter com Ele. Vindo à sua casa, por exemplo, louvando ao Senhor, aproveitando os dons que Ele nos deu para empregar para o louvor da sua glória. E hoje eu digo, puxa, que bom que vocês vieram na igreja, porque vocês estão aproveitando a vida, segundo a ótica de Deus. Que bom que as pessoas podem assistir também, participar do culto de forma online, porque Deus fez com que elas ligassem os seus aparelhos e ouvissem também mais uma vez a palavra, aproveitassem a vida. Mas, meus irmãos, tem muitos outros que estão se perdendo, e vocês sabem disso. Muitas pessoas que já deixaram de participar dos cultos na igreja. E o que nós vamos fazer com estes que estão desperdiçando a vida, as oportunidades? Certamente você tem o contato dessas pessoas no seu celular. Certamente você sabe quem são os que estão faltando os cultos. Então pega o seu celular e manda uma mensagem para a pessoa que está desperdiçando a vida e não está vindo na igreja. Manda mensagem, hoje, não deixa para amanhã não, porque amanhã a gente esquece. Manda hoje, estou sentindo tua falta lá na igreja. Não desperdiça a vida que Deus te deu. Vai na igreja, porque eu quero um dia abraçar você lá no céu. Mas para isso acontecer, você precisa ir lá, fortalecer a sua fé. Então não só foi importante vocês virem aqui e assistirem o culto, mas é importante o que vocês vão fazer com essa mensagem que chegou a vocês. Porque não dá para ficar de braços cruzados, ou com os dedos parados. Digita a mensagem e manda lá. Eles vão gostar de receber, porque demonstra de vocês
preocupação. De Deus que esteve com vocês em vos trazer primeiro para cá, mas também de vocês para com aqueles que estão afastados, para que eles se sintam também amados e abraçados, e então possam se sentir acolhidos também na família de Deus. Meus irmãos, hoje o culto é com Santa Ceia, que maravilha! O banquete do amor e do perdão de Deus será servido para nós, e conforme João nos explica, quem come e bebe do corpo e sangue de Cristo tem a vida eterna dentro de si. Então aproveite essa oportunidade, participe da Santa Ceia, receba com ela o perdão, a vida e a salvação que Jesus lhe oferece, para que você, fortalecido, possa ir para casa e pensar nos outros e agir em favor dos outros. Semana que vem tem culto campal, um grande evento de comunhão da nossa paróquia. Puxa, convida a pessoa. Ah, pastor, mas às vezes eles não têm dinheiro. Então use o dinheiro que você tem para poder dar um convite, para que a pessoa não perca a oportunidade e possa também participar, e possa estar junto. Usa os bens que Deus te deu a seu favor, não contra você, para que outros sejam salvos, e assim cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus irmãos, o que é aproveitar a vida mesmo? Segundo os olhos e a perspectiva que Deus nos oferece através deste texto, é estar aqui. Não existe lugar melhor para estar. Então aproveite esse tempo de comunhão com o Senhor. Aproveite este momento em que Ele lhes estende o perdão e lhes fortalece a fé. Aproveite que você está fortalecido e viva o seu cristianismo no mundo, sendo pessoa justa, sendo pessoa correta, trabalhando em favor daqueles que precisam, ajudando aqueles que têm a necessidade, e especialmente levando Jesus para aqueles que estão se perdendo, pois essa é a vontade de Deus. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus abençoe essas palavras no seu e no meu coração, para que assim muitas pessoas sejam salvas para a glória do Senhor. Amém. Nos coloquemos de pé. E a paz de Deus, que vai além do nosso humano entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Oramos o ofertório. Senhor Deus,